Olá, aqui é o professor Nelson Leme, sejam bem-vindos. Vamos resolver uma questão tipo do Enem que eu elaborei. É uma questão, portanto, inédita, mas que poderá cair no Enem, já que tem um enunciado aqui um pouco extenso do tipo do Enem. O conteúdo que essa questão vai exigir é o conteúdo simples de velocidade média, mas como as questões do Enem, você vai ter que extrair desse texto aqui as informações importantes e também vai ter que fazer uma interpretação aqui nesta lei, que é o Código de Trânsito Brasileiro 218. Se você gostar desse tipo de questão que poderá cair no Enem 2020, nos próximos Enems e qualquer vestibular do Brasil, dê um like para nós, inscreva-se no canal. E para facilitar a leitura, por exemplo, na tela de um celular, eu fiz a composição num tamanho maior nos próximos 3 slides. Vamos lá para a leitura. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 218, é dito que o motorista que transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, em rodovias ou vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, comete infração classificada como nos incisos a seguir. Inciso 1. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, comete infração média. Inciso 2. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% e até 50%, comete infração grave. E terceiro inciso, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, comete infração gravíssima. Em um trecho de rodovia com altos índices de acidentes, a velocidade máxima permitida para o local é 80 km por hora. Um policial rodoviário, não dispondo de equipamento para medir a velocidade instantânea, que é aquela que você lê no velocímetro, recorreu ao conceito de velocidade média para aplicar infrações aos motoristas com velocidade superior à máxima permitida. O policial rodoviário, então, utiliza dois marcos da rodovia e aciona seu cronômetro quando avista um motorista passando pelo marco A. Quando vê o veículo passando pelo marco B, situado a 1.500 metros do marco A, faz a leitura do cronômetro e conclui que o motorista fez esse percurso em 50 segundos. Supondo que o Código de Trânsito Brasileiro aceite essa forma de medição para detectar o excesso de velocidade, então a velocidade média medida em quilômetros por hora e a infração cometida por esse motorista foram, e aqui você tem as 5 alternativas. Exemplo, na alternativa A, 130 km por hora, infração gravíssima. Vamos combinar o seguinte, pause o vídeo. Tente resolver. É só aplicar o conceito de velocidade média, que é a distância percorrida, é uma razão. Distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer e interpretar o problema. Nós voltamos em seguida com a resolução. Vamos à resolução. Podemos dizer que a velocidade média é a distância percorrida dividida pelo tempo que leva para percorrer. Assim, nós temos a fórmula bem conhecida. Velocidade média é uma razão. Distância percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer. Ou também, em símbolos, velocidade média é igual ao ΔS, que corresponde à distância percorrida, dividido pelo tempo gasto para percorrer, conhecido também como ΔT. O motorista da questão percorreu 1.500 metros em 50 segundos. Portanto, sua velocidade média é, vamos calcular aqui pela fórmula, velocidade média, numerador, distância percorrida 1.500 metros, denominador, tempo gasto para percorrer 50 segundos. Então, aqui está a velocidade em metros por segundo, 1.500 dividido por 50, que dá para simplificar. Divide por 10 em cima, cancela um zero. Divide por 10 embaixo, cancela um zero. 150 dividido por 5 é igual a 30.
30 metros por segundo, que eu escrevo de forma abreviada assim, metros por segundo. Esta velocidade é a média desenvolvida pelo motorista. Como saber se essa velocidade é superior à máxima permitida de 80 km por hora? O caminho, ou um caminho, é você transformar 80 km em metros por segundo e comparar com a velocidade do motorista. Vamos lá então. Vamos transformar a velocidade máxima permitida, que é de 80 km por hora, para metros por segundo. 80 km para passar para metros, basta multiplicar por 1000. Cada quilômetro tem 1000 metros. Portanto, eu tenho isso aqui, ó, 80 vezes 1000 dá 80.000 metros. Uma hora, passar para segundos. Uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. 60 que multiplica 60 dá, portanto, 3.600 segundos. Vamos agora simplificar este número 80.000 dividido por 3.600 para verificar a velocidade de metros por segundo. Eu posso dividir por 1000 em cima, por exemplo, e dividir por 1000 embaixo. 80.000 divide por 1000, eu passo a vírgula que está aqui à direita, 3 casos para a esquerda, então vai dar 80. 3.600 dividido aqui por 1000, para não alterar, a vírgula caminha 3 casas para a esquerda, vai dar 3,6. Portanto, aqui está a velocidade em metros por segundo máxima. É 80 dividido por 3,6. Agora aqui aparece uma regra prática importante. O 3,6 é um fator que tem que ser lembrado nos cálculos, porque veja bem, para passar de 80 km por hora para metros por segundo, aqui está o 80 e eu dividi por 3,6. Ou seja, regra prática importante. Note bem, siga a flecha. Passando de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir a velocidade que está aqui, 80, por 3,6. É só, portanto, dividir por 3,6. E o caminho de volta, quem quer passar uma velocidade que está em metros por segundo para quilômetros por hora, faz o contrário, multiplica por 3,6. Agora, qual a velocidade média, velocidade máxima quando você divide 80 por 3,6? Esse cálculo aí com cuidado dá 22,2 metros por segundo. Velocidade máxima permitida em metros por segundo. Se o nosso motorista está com uma velocidade média de 30 metros por segundo, certamente ele cometeu infração. Qual infração? Conclusões. Primeira delas, o motorista cometeu infração por excesso de velocidade, pois foi detectado com velocidade média de 30 metros por segundo. E a velocidade máxima permitida é aproximadamente 22,2 metros por segundo. Cometeu infração. Agora, para classificar esta infração cometida, nós temos que converter o 30 metros por segundo para quilômetros por hora. E pela regra prática que nós vimos no slide anterior, basta multiplicar o 30 por 3,6. Faz a conta básica, você obtemos 108 km por hora. Desta maneira, nós concluímos que o motorista transitava a 28 km por hora acima da velocidade máxima permitida. É a diferença, 108, que ele foi detectado, menos 80, que é a máxima permitida. E a terceira conclusão, o percentual acima da velocidade máxima permitida obtém-se por regra de 3 ou simplesmente por divisão. Como regra de 3, eu digo 80 km, a máxima permitida, corresponde a 100. O 28, que é o que estava acima, corresponde a x. Multiplica em cruz, você encontra aqui o valor de x fácil. Ou também, vamos fazer dessa maneira, simplesmente por divisão. O nosso foco aqui é você raciocinar. Conta básica a gente tem que aprender de qualquer jeito. Vamos aqui dividir o 28 acima da velocidade dividido por 80, que é a máxima. 28 dividido por 80, faz com cuidado, essa conta básica dá igual a 0,35, duas casas, é centésimos, 35 centésimos, ou 35 sobre 100, que é igual ao
35%. Portanto, estava acima da velocidade máxima em 35%. Vamos ver a alternativa. Analisando então, o motorista transitava a pelo menos 108 km por hora, já que é a velocidade média, que corresponde a 35 superior à máxima permitida, que é de 80 km por hora. Analisando os incisos, nós verificamos que 35% é superior à máxima em mais de 20% e é menor que 50%, até 50%. Cometeu infração grave. Vamos marcar infração grave. Vamos ver a alternativa correta. A alternativa correta é D de dado, 108 km por hora e infração grave. Se você gostou da questão e da resolução, dê um like para nós, inscreva-se no canal e aguarde que nós teremos mais questões inéditas para que você se prepare para os vestibulares e para o Enem. Muito obrigado e até a próxima!